torna-se a padroeira de Sacramento. Mas nós vamos ver lá para frente que eu tenho razão. Do distrito até que Sacramento se tornasse município, foram mais 50 anos. Com os 20, 70 anos para Sacramento se tornar município, que foi em 1876. Cabe dizer que esses fatos da capela foram em 24 de agosto de 1820, que é a data de fundação de Sacramento. Vamos saber como que era Sacramento na época? Um lugarejo ali às margens do Ribeirão Borá, que tinha umas 2 ou 3 ruas, por aí, um pouco mais, de terra, que não existia asfalto, paralelepípedos, guia, existia buraco, poeira, chuva com lama, água de cisterna, instalações sanitárias lá no quintal, aquela casinha, fogão a lenha, toda a casa tinha que ter um pilão para socar o seu arroz, o seu alimento, não tinha esse arroz limpo hoje, bonito como nós temos. Ferro de passar roupa era aqueles pesadões com carvão que você punha na janela. Né? Banho era em bacia, esquentava-se a água lá no fogão. Não precisava a mulher se preocupar quem que vai enxugar o chão, porque quando você jogava água em você, também você já abastecia o chão, já molhava o chão, que secava incontinente. Né? Lamparina. Vocês conheceram lamparina? Aquela garrafinha, um querosene, um pavio que faz uma fumaça doida. Lampião, com aquela luzinha frouxa. Mas não era esses lampião que tem hoje, assim, que tem não sei quantas velas, não sei o quê. Né? A coisa vai por aí. Sabem por que eu fiz essa narrativa? E está no livro? Por uma razão. Porque eu fui 7 vezes em Sacramento. Em 2 vezes em que eu fui, eu falei de Costa durante meia hora sobre Barçanufo, assim, mais que telegráfico, a conversa. Ninguém sabia nada de Barçanufo, nem de Sacramento, nada. Eles estavam indo porque era barato, facilitado, e iam passar um fim de semana fora de São Paulo. Quando eu vi aquilo, meu coração doeu. Falei, meu Deus, como nós estamos. Aí eu falei de Sacramento, falei do Barçanufo e tal. As pessoas vão em Sacramento, a grande maioria, para isso. E as nossas titias lá recebem muito bem, se assistem um evangelho, tem um copinho de água fluida, outras vezes ela faz um chá de favaca. Depois sai lá fora, compra um queijo meia cura, que esse eu adoro, goiabada, doce de leite. Né? E aí vem embora, almoça no caminho e chega em São Paulo 6 horas da tarde. Ninguém sabe nada, nem se pensa, nem se dá a preocupação de pensar como foi Sacramento, em que condições trabalhou Barçanufo lá. Aí eu fico com meu coração doendo. Que espírita que nós somos, meu Deus do céu. Que não procuramos, assim, nem por alto, saber quem foi Barçanufo, Batuíra, Caibachuto, Bezerra de Menezes. Não. Quem fizeram as palestras das nossas casas espírito, alicerce, etc, etc. Então eu saí de lá várias vezes amargurado. Então eu faço essa abertura como se fosse uma melancia. Cortar no meio e abrir a cabeça e deixar a coisa entrar. Me desculpe. Que de vez em quando a gente precisa ser um pouco mais claro para que a gente grave nos nossos espíritos.
A gente até ontem não sabia muita coisa, mas hoje, por exemplo, vocês estão sabendo. A partir de hoje, modifica o grau de responsabilidade de muita coisa. Não estou dizendo que tem que fazer, mas estou dizendo que não pode ignorar mais. Muito bem. Então, agora nós vamos deixar sacramento de molho. Eu não vou esquecer nada do que falei. Vou voltar a sacramento, porque tem chão para falar lá. E da agora nós vamos sair para a primeira reencarnação de Barçanufo. Bem, deixa eu fazer um outro comentário. Quando eu falo a primeira, tem aqueles espíritos aí que talvez estão dizendo assim, pô, mas como que você vai falar a primeira do espírito do Barçanufo? Nem do meu, né? Que as nossas reencarnações se perdem na noite do tempo. A primeira que eu descobri, e já é muito, que foi entre os essênios, isto há 2.150 anos aproximadamente. Então, eu não tenho o nome do Barçanufo, então nós vamos dar o nome dele de Barçanufo, Eurípides Barçanufo. Ele reencarnou em Efésio, naquela época, a maior cidade da Palestina. Ele foi um dirigente escolar. Não foi professor, gente, foi dirigente escolar. Mas foi lá, olha, observe bem, foi lá que ele fincou as estacas, os pés no chão, para desembarcar em Sacramento. De lá é que ele trouxe os professores, que depois nós vamos narrar, para ser colega dele de turma em Sacramento. Agora, não foi só o Barçanufo que reencarnou lá nessa época. Temos outros espíritos, mas não sei quais e quantos. Os essênios, vocês encontram um pouco sobre eles em livros, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução, também tem lá uma narrativa curta. Tem. Jesus mandou vários emissários à terra para fazer a preparação da chegada dele. Mas os essênios foi a última remessa de espíritos superiores que vieram para realmente preparar o nascimento dele. Espíritos que tinham moral e conhecimento na época. Entre eles está Eurípides Barçanufo. Agora, vamos fazer um raciocínio meu novamente. Se Eurípides Barçanufo, há 2.150 anos, foi um dirigente escolar, o rio não remonta à fonte. Remonta, quer dizer, não volta para a fonte. Nós não regredimos. No mínimo, estacionamos. Quem teria sido Eurípides Barçanufo antes, ou nas reencarnações anteriores? Eu já descobri. Porque ele diz para a própria Hernance de Faux, em Geração Nova, se não me engano é o título da narrativa do livro, que ela consultou ele se ele tinha lembranças que ele gostava de contar de vidas passadas. E aí ele falou da Abissínia. Abissínia não existe mais. Foi uma cidade da África. Ele esteve por lá. E da Grécia. Quando ele falou da Grécia, o que eu fiz? Falei, pus a mão na roda. Tá aí. Como lá na Grécia teve um Eurípides, Sócrates, Platão, da coisa, as tragédias gregas, foi ele, Eurípides. Só que o Eurípides de lá era com I, e o de Sacramento é com E. Só isso. Mas é ele sim, não tenho nenhuma dúvida. Até prova em contrário. Bem que eu gostaria de ter um Divaldo Franco, médio confiável, se o Barçanufo tivesse à minha disposição, para a gente
Não pode ser uma comunicação assim, pelo menos uma meia hora batendo um papo, como o Chico fazia tomando café, que eu nunca consegui esse privilégio, comendo uns bolinhos de fubá, tomando café e pondo a prosa em dia, né? Eu nunca consegui. É isso que eu gostaria, tá? Alinhavar sobre os joelhos algumas curiosidades. Muito bem, então, primeira reencarnação concluída. Vamos para a segunda. A segunda eu considero a mais linda. Porém, antecipo, triste. Dois contrastes, linda e triste. Tem razões para tanto. Linda, porque ele viveu e conviveu com Jesus. Que privilégio. Ele foi o... Ai, meu Deus. Como chama? De Esmirna lá. Lá em Barçanu. É um lá de Esmirna, que não chama. Ele precisa me ajudar. É o nome de um santo. Um santo lá de Esmirna. Eu acho que eu consigo já lembrar. Ele tinha 2 aninhos. E João Evangelista, nas suas caminhadas, passou por Esmirna e foi dormir na casa dele, dos seus pais, Tacho e Nácia. Eu vou recebê-lo, ele estava lá. Policarpo chamava Barçanufo Neto, de Esmirna. Ele me ajudou, obrigado, Barçanufo. Tem que esperar criar o buraco na mente. E aí no dia seguinte, o garoto acorda, e o João Evangelista está por lá, e ambos têm uma lei de atração, de afinidade. O garoto correu para o colo do João Evangelista. E o João Evangelista agradou e disse, deixai vir as minhas criancinhas, fez como Jesus, aquela coisa toda, né? Aí a mãe dele pediu se ele podia fazer o primeiro evangelho no lar. E quem fez o primeiro evangelho no lar, em Esmirna, a maior cidade da Palestina naquela época, foi João Evangelista na casa de Barçanufo. Por isso que eu digo que ele é detentor das primazias do primeiro lugar. E foi feito o evangelho na casa dele. Aí os pais faleceram, e quem criou e quem cuidou dele, ele foi discípulo de João Evangelista depois. Ele foi da equipe, olha, de quem? Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia, gente. Nessa equipe estava ele, João Evangelista e uma série de outros. Uma série não, eram meia dúzia. Meia dúzia. Todos eles, com a incumbência em cada cidade, de fundar um núcleo evangélico, fazer a pregação da Boa Nova. Porque não falava daqui na esquina, não tinha rádio, não tinha emissora, não tinha nada. E nessas andanças ele conheceu Jesus. Bem, deixa eu fazer um esclarecimento. Não sei, eles não tinham a mesma idade, mas se conheceram. Jesus era bem mais velho. Tanto é verdade que ele escreveu 2 livros com o nome de Shaolin. Já leram alguma coisa de Shaolin? Ave Luz e Jesus Voltando, os 2 livros. Num deles, o Shaolin, que é o Eurípides Barçanufo, ele diz que teve com Jesus. Ele narra isso, só que as pessoas não sabem. Ele, por conveniência, Eurípides Barçanufo não fala que eu tive com Jesus e Eurípides Barçanufo. Os espíritos têm essa vantagem, né? Eles podem se esconder. Né? Como André Luiz, que ele nunca disse que ele foi
Carlos Firminiano Ribeiro das Chagas, o Carlos Chagas, nunca disse. Foi o André Luiz. Né? Então, mas foi Eurico Barçanufo. E aí, a coisa é tão importante ter conhecido Jesus, que o Leon Tolstói, esse vocês conhecem o nome, aquele escritor espírita russo, exigente, ele escolheu uma média, eu acho que de Arapongas, para receber os livros dele, porque ele é advogado, tem boa competência. Então ela recebe os livros dele. E no livro dele, se eu não me engano, escrito por ele mesmo, é o título, é claro que foi escrito por ele mesmo, mas o título, se eu não me engano, é esse. Ele diz que ele esteve com Jesus, viu Jesus, foi indiferente, foi embora. E quem sabe nós não fizemos o mesmo também, né? E hoje ele está na espiritualidade, não pode mais onde está Jesus, lamenta, chora, etc, etc, e não tem mais como corrigir os fatos. Gente, tudo tem uma moral assim aproveitável. Quando alguém fica doente, como o marido da Sandra hoje, a gente tem a oportunidade de ligar para ela para saber. Se daqui a 2 dias a gente ligar, já é tarde. Nós estamos fazendo um Leon Tolstói. Alguém morre. Se a gente não for logo lá, o velório tem tempo. É enterrado. Missa de 7º dia também. Não vão me dizer porque é espírita não vão no casamento, não vão no batizado, não vão na missa. E não tem isso validade, né? Então, essas coisas têm hora e o tempo certo. O tempo não volta e as coisas também. Então é isso. Então, o Barçanufo se casou com a Framínia, sua esposa, e teve 2 filhinhos. Não dá para saber o sexo. A narrativa não foi clara. Ele foi conduzido, agora é que chega a parte triste, das perseguições evangélicas. Ele foi preso, ele, a esposa, os 2 filhinhos e mais 20 cristãos foram jogados no Coliseu Romano, no Círculo Italiano, lá no Círculo da Itália, aquele monstro que vocês conhecem, para as feras comerem e devorarem. Esse é o fim dos primeiros mártires do cristianismo. Está no Evangelho, que até eu pus no meu livro, me lembro o capítulo de cor, e o doutor Bezerra fala também, no prefácio de um dos livros do Barçanufo, do Shaolin, que nesta época os cristãos iam cantando para a morte, porque eles conheciam a imortalidade da alma. Gente, e nós? Se tiver que ir preso, a gente já lamenta. Agora imagina morrer assim, entregue para os leões. A gente sai correndo, né? Para ver se não vai, né? Olha como nós temos chão pela frente, né? Ninguém vai ser entregue mais para os leões. Mas é como diz o Evangelho. Agora nós temos que combater o orgulho, a vaidade e o egoísmo dentro de nós. Pelo menos isto. E agora o Inácio de Antioquia, o que sobrou para ele? Acho que foi uma das maiores execuções a dele. Ele ficou preso, acorrentado e foi conduzido ao Coliseu Romano com 350 cristãos. Gente, eu tive no Coliseu Romano, as paredes, é claro que parede é fria, mas no sentido figurado, as paredes frias, escuras, você se sente mal. Ali parece que tem um mar de lamentações, um mar de gente sofrendo ali dentro que não sai de lá, não tem. Essa é a minha impressão. A Itália, Roma, deve ter alguma coisa ainda para acertar, viu? Com a vida futura. Tem, alguma coisa tem. E o gozado é que Roma significa o inverso das palavras amor. Não sei se vocês perceberam isso.
Dá amor. Roma dá a palavra amor. Muito bem. Aí o Barçanufo desencarna. Sabe quem que espera ele na espiritualidade? Jesus. Abraçando-o. Ele, a esposa, os 2 filhinhos. Assim, abraçando. Gente, o grau de relacionamento, de afinidade entre Eurípides Barçanufo com Jesus, não estou dizendo que ele é exclusivo. Não posso fazer uma loucura dessa. Mas é algo preocupante, assustador. Entendeu? Podemos encerrar aí? Vamos para a terceira. A terceira, ele continua mártir do cristianismo. Ele está no livro Ave Cristo. Vocês já leram? No capítulo 5º e 6º, respectivamente. Ele é o escravo Rufo. Que a deusa Cibele queria que ele adorava os deuses de pedra. Ele se recusou em defesa do Cristo, do cristianismo. Foi preso, chicoteado em praça pública, sem nenhum tratamento. Após ser apanhado, foi para a cadeia. Eles prevendo que ele não iria ceder, mandaram trazer a sua esposa Dioclécia e a sua filha Diônia, a outra Rufila. A Rufila tinha 4 anos. Essa é o Emmanuel narra a idade. Para serem vendidas por bagatela. Vamos usar uma expressão mais atual, pelo menos minha, preço de banana. Vendida, que eles não queriam lá mais, queria que sumisse. Barçanufo, o escravo Rufo e a esposa. Aí Deus, não permitindo tanta maldade, trouxe Berzélio de Lyon para comprar a esposa e as 2 filhinhas. E aí o Emmanuel faz uma narrativa de chorar, gente. Eles permitiram o encontro do Rufo, a esposa com as 2 filhinhas, a última vez. Dessas coisas tristes, antes deles morrer. O Emmanuel diz que é um dos relatos. Eu, pelo que eu deduzi, o Emmanuel quer dizer, um dos relatos mais difíceis para ele. E a esposa foi comprada, o Berzélio chegou e falou assim, sussurrando, quer dizer, falou baixinho, para que ninguém mais ouvisse, no ouvido do escravo Rufo, morra em paz, eu também sou cristão. Era o que o escravo Rufo queria saber. Como que ficava a esposa e os 2 filhinhos? Porque ele já sabia que estava, dentro de instantes, deixando a vida. Eles amarraram os braços e as pernas em 2 cavalos, e os cavalos saindo em sentido opostos, esquartejaram ele. Ele morreu esquartejado. Gente, por isso que os processos obsessivos estão sempre por aí, a gente às vezes não sabe. Não estou dizendo que é daquela época. Porque vocês estão vendo como é que a maldade humana tem engenhocas na cabeça para idealizar cada coisa. Cada coisa terrível.
Podemos encerrar a terceira aí? Acabou o período, finalmente, de maldade. Eu digo no meu livro que agora Barçanufo vai entrar em céu de almirante, não, céu de brigadeiro e mar de almirante. Vocês sabem o que é as duas coisas? Céu de brigadeiro é quando o comandante põe a aeronave, está um céu lindo. Ele põe no piloto automático e vai embora. O avião não treme, o pessoal toma café, bolachinha, lê jornal, até você fica corajoso. Ah, gostoso viajar de avião, né? Viagem ótima, né? Você fez uma viagem ótima, ótima. Agora quando o avião treme, você chega do outro lado, foi ruim, tremeu, né? Peguei o terço, rezei, uma coisa que vale rezar na hora, né? Se é para descer, desce, né? E mar de brigade, almirante, é quando o mar está calmo e vai din, que nem eu fiz um cruzeiro, e eu vi as gaivotas voando, aqueles peixes, aquela coisa. Eu ainda fico admirando e agradecendo a Deus. Falo, nossa, que uma coisa linda, bonita. Porque o meu avô, que era espírito e hoje é espírito, ele passou rapidamente assim num sonho para mim e disse assim, meu neto, cuidado com os detalhes, a vida de detalhes. E eu aprendi aquela lição do meu avô, eu fico atrás de detalhe e pesquisa. Aí Barçanufo ficou uns 700, 800 anos na espiritualidade. Tempo, hein, gente? E ele reencarnou por volta do ano de 1200. Sabe com quem? Com São Francisco de Assis, que é o João Evangelista. Está lá no livro do Miramês. Jesus sobrevoando a Itália, a Europa, vendo aquela carneficina, o Vaticano se desentendendo, ele foi buscar, olha, gente, em instâncias superiores, João Evangelista, convidando-o, se ele queria vir à Terra para uma grande missão. Vocês já entenderam esses convites compulsórios? É como o Barçanufo chegar e falar para mim assim, você vai ficar mais 100 anos aqui na Terra, por exemplo. Você quer? Mas se ele falou, eu falo, quero, né? Eu vou dizer não, porque tem alguma razão, né? É aqueles convites compulsórios, sabe? Aqueles convites amáveis e obrigatórios. Então, Jesus escolheu a equipe que ia descer à terra a dedo. E ficou para o João Evangelista alguns. Quem que ele escolheu? Pietro Baldi, Inácio de Antioquia e Eurípides Barçanufo. Esses três. O Inácio de Antioquia, não sei qual foi a função dele na equipe, mas o Pietro Baldi foi o secretário do Francisco de Assis. E o Eurípides Barçanufo foi o médio de sustentação dele, que é o Shaolin. Santo Antônio de Pádua foi um dos 250. Eles foram 250. Eles reencarnaram na Inglaterra, Alemanha, França, Portugal e Espanha. 5 países. O livro não dá, mas eu, para entendimento meu, que eu gosto de entender melhor as coisas, pus 50 em cada país. Não sei se foi, mas dá certinho. Então, aproveitando a deixa do nosso irmão, veja o quiláter dos que reencarnaram. Santo Antônio de Pádua, em Portugal. Estão vendo a equipe? Isso é primeira linha. E eles fizeram algumas reuniões lá em cima, e o João Evangelista falou para eles, olha, se precisava. Todo mundo tem que dar conta da sua missão, e quem não andar certo, eu tenho substituto.
vocês acham que todos nasceram praticamente, não estou dizendo no mesmo dia, mas talvez no mesmo mês, para que tudo saísse direitinho? Quando você tem 18, 20 anos, aí por alguma razão não dá certo, vai reencarnar outra vez? Não dá mais, né? Há um desencontro, que não é continuação do trabalho. Foi uma equipe que veio para fazer uma faxina, solucionar alguma coisa. E o Eurípides Barçanufo, que é o Shaolin, reencarnou na França. Um garoto de uma memória fotográfica. Tudo que ele lia ou ouvia, ele repetia com nitidez. Falava italiano, o próprio francês, essa coisa toda. Todos eles eram padres, freis. Aí passou aqueles acasos que não existem. Um italiano lá e se encantou pelo garoto. Tinha alguém que levar ele para a Itália, né? E convidou ele para ir para a Itália, ele foi. E a missão dele era na Itália. E aí ele começou a andar pela Itália, babacá, até que ele chegou em Pádua. Se encantou por Pádua, claro. Tanto o João Evangelista ia reencarnar lá. E o João Evangelista reencarnou. A mãe dele, não querendo que ele nascesse, que o pai dele era rico, numa luxúria, ele tinha uma loja de tecidos, de seda, essa coisa, ela foi induzida a ir para a estrebaria para ele nascer. O João Evangelista nasceu numa estrebaria. Mas para que o pai não impedisse, os espíritos também fizeram o pai viajar. Né? Quando ele veio, ele ficou nervoso. Como aconteceu isso? Aquela coisa toda, né? Mas aí já foi. E ele nasceu na estrebaria, no meio dos animais, aquela coisa toda. Né? E ele cresce, aquela coisa toda. E ele também vira padre. E ele um dia está andando pela cidade e ele vê alguém falando assim, como esse tipo de camelô que a gente vê por aí falando, contando coisas, era o Shaolin. E ele se encantou pelo Shaolin. O Shaolin se encantou por ele. Aí começou o casamento, que não desgarrou mais. Né? Quer dizer, tem que haver um pega, não, um imã, né? Aconteceu. Aí, eles foram para um lugar distante, a cavalo, para conversar. Bateram um papo, eu acho que de umas 4 horas. Eles não amarraram os cavalos. E os cavalos, parece que a propósito, os espíritos, os cavalos sabiam o caminho de volta, voltaram e eles não perceberam. Aí eles vieram conversando todo aquele trajeto, mais ainda, até as suas respectivas capelas da igreja. Além daquele tempo. E eles puseram a prosa em dia, né, falaram tudo. E a partir daí eles ficaram se entrosando, né? Começaram o trabalho, e aí ambos foram presos, porque já começaram a perseguição. Antes disso, o João Evangelista, que é o São Francisco de Assis, tinha ido no Vaticano, porque a função dele era maior, era no Vaticano, para conversar com o Papa. E o Papa não quis recebê-lo. Não, os porteiros, aquela coisa toda. Não. Aí, pobre do Papa, de noite ele sonhou a noite inteira, os espíritos atormentou ele a noite inteira. Que ele não deveria ter feito aquilo, que ele deveria ter recebido, ele não via a hora de amanhecer o dia, para ele pôr a guarda dele na rua, atrás do Francisco de Assis. Aí os espíritos também deixaram difícil as coisas, né? Gastaram uns 2, 3 dias para localizar o Francisco de Assis, mas localizaram. Aí ele veio. E os espíritos, por sua vez, também jogaram ele na cama, ele ficou doentado.
começou aquela prece do São Francisco de Assis. Aí ele falou assim, eu sei que você é Jesus, que você tem poderes curadores, aquela coisa, né, do Vaticano lá, os padres. E o João Evangelista, que é o Francisco de Assis, sensibilizou, não falou não, ajoelhou do lado do leito e começou aquela prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, aquela coisa toda. E ele melhorou realmente, que tinha que melhorar, mas ele tinha que pagar um preço de conversão, né? Não era assim que você tinha que ser comportado, ou deveria ser assim, e o preço é este. Né? E nesse negócio eles desencontraram outra vez. E aí saiu um negócio que eles tinham que se alistar lá na igreja. Mas não era que nem agora, internet, requerimento, essa coisa. Eles passavam na igreja, assinavam o livro, aquela coisa toda, né? Aí o Shaolin passou lá e assinou o livro. E estava indo embora. O Francisco de Assis ficou desesperado, se esgarrou dele e falou, agora eu não encontro mais, né? Mas ele foi lá e viu que o Shaolin tinha ido e falou, então não está tão ruim assim. Também assinou e foi. E eles se encontraram outra vez. Aí eles têm uns bate-papo e eles dizem assim, nós somos generais de outras batalhas, de outras vidas. E o Shaolin falou, e nós somos como roupas que trocamos, mas que nos reencontramos. Aqueles papos de espiritismo puro na linguagem de padre. Puro. Os dois. E o gozado, que eles não se lembravam, que não dava para lembrar, que ele tinham estado juntos na época do Cristo. Né? Daí o João Evangelista mais para frente se desencarna, essa coisa toda. E nesta reencarnou também a Joana de Ângeles, que é a irmã Clara. E a irmã Clara, com a equipe do Francisco de Assis, na igreja de São Gregório, se não me engano, tiveram um encontro. São Damiano? E assim faz uma abóboda de luxo em cima. Uma dessas coisas impressionantes, a auréola. O encontro da irmã Clara com o João Evangelista Francisco de Assis. Imagina, gente, que encontro que foi esse, né? Por isso, quando passar assim, um filme, teatro, Irmã Clara, Irmão Sol, Irmã Clara, Irmã Lua, né? Vão assistir, porque vale a pena, são essas coisas. Né? Vamos encerrar aí essa? A quinta reencarnação é que eu menos sei, porque o livro tem zero quase de informação. Ele foi um médico na Alemanha. Só. Nada mais. A sexta, sabemos muito e muito mais. Eu chamo de quarteto cultural. Ele foi filósofo, teólogo, escritor e o criador do fisionomismo. A arte de conhecer o caráter pelos traços fisionômicos. Ele foi Johann Caspar Lavater. E Johann quer dizer João Gaspar Lavater. Esse livro tem na biblioteca, aqui na Rua da Consolação. Está escrito em francês. Se vocês quiserem, vão lá no terceiro andar, vocês encontram. Eu até tirei a foto de lá, tirei não, requisitei, pedi, não foi fácil, mas consegui, pus no meu livro. Porque ninguém tem a foto do Lavater. Eu publiquei no livro. Ele foi o criador do fisionomismo. Por isso, Barçanu, falando de espírito, eu tenho receio, porque ele estudou o caráter demais, ele sabe o meu 35 vezes mais. Né? Eu chamo de quarteto cultural. Se vocês comprarem o livro Porquê da Vida, de Leon Denis, vocês vão encontrar 6 cartas de Lavater, que ele escreveu para Catarina
Maria Fedorova, esposa do imperador Paulo, da Rússia. Ele foi apresentado a ela em Schaffhausen e na Suíça, em Zurique, em 2 cidades. Acho que não sabiam e apresentaram nas 2 vezes. E ele escreveu 6 cartas sobre a imortalidade da alma. Gente, ele, um filósofo, um teólogo e um escritor, falou de espiritismo puro. Diz Leon Denis, está lá embaixo. Ele é um dos precursores do espiritismo. É uma coisa assustadora. O que ele fala? Ele fala assim, que quando a gente morre, a nossa alma não será maior, aliás, nem pior e nem melhor, será o que foi lá. Entendeu? E que nós vamos reencarnar outras vezes, coisas narrativas assim. E dessas coisas assim, e que a gente, como naquela época ainda não existia o espiritismo, e ele não era espírita, falando de espiritismo, a gente nota que ele estava trazendo essa bagagem, estava despejando pelo caminho, falando de coisas que ele já conhecia. Mas está lá, no porquê da vida. Né? Então, vocês comprando o livro Porquê da Vida, essas coisas, sabem. Ele gostava de músicas gregorianas. Sabe quantos cânticos religiosos ele escreveu? 200 cânticos religiosos. A Alemanha se apoderou de todos. Eu estive na Áustria, lá numa galeria na Biblioteca Nacional da Áustria, está lá o retrato do Lavater lá. Entendeu? Agora, quando fez, parece que 100 ou 100 anos, foi que a Suíça começou a valorizar o trabalho de Lavater. Porque na época eles não deram muito pela coisa, e agora eles acordaram, né? Tá bom assim? E a 7ª reencarnação? Está vencendo quase 1 hora, hein, gente? E a 7ª reencarnação? Quem que foi ele? Não sei. Foi um dos auxiliares de Kardec na codificação espírita. E aí? Ele foi médico e cientista. Ele e a Hernance de Faux, eu sei que foram. Outros mais, eu não sei. Por isso que ele com a Hernance de Faux tem também um grude. Entendeu? Agora, eu escrevi no livro, um artigozinho que está lá, que todos dizem que o Kardec codificou a doutrina. É verdade. Incontestável. Mas, nunca eu ouvi, pode ser que tenha acontecido, nenhum orador espírita, ou escritor espírita, também não li, dizendo o seguinte, que Kardec não podia ter codificado a doutrina sozinho. Eu não ouvi e nem li. É claro, 1019 perguntas no livro dos Espíritos. Mas nós sabemos que para chegar a 1019, eles fizeram 1300 perguntas. Agora, no Evangelho está que, naquela época, Cosado diz que o Espiritismo não existe na Europa, é isso que eu às vezes fico quebrando cabeça. Existiam 1000 centros espíritos, 1000 casas espíritas, ou 1000 médios espíritas, qualquer coisa assim. 1000. Está no Evangelho. Muito bem. Então precisava de uma equipe de trabalho para bolar as perguntas. Por mais inteligente que o Kardec fosse, ele precisava de assessores. Quem é Deus, quem não é, como é que é
intercessão, como é que é trabalho, como é que é amor, como é que é caridade, está tudo lá, não está? A gente fala, o Kardec perguntou, e o Barçanufo não perguntou, e a Ana de Fogo não perguntaram. Então, eu acho que eles fizeram assim, por exemplo, 20 ou 30 perguntas cada vez, eles punham no correio, num correio precário na época, e mandava para essas mil lugares. Depois voltava as respostas. Eles mandavam mais 30, voltava a resposta. Gente, quantas vezes foi esse vai e vem? Agora, os espíritos, a propósito, para demonstrar que tinha que ter seleção, em alguns lugares eles davam resposta, vamos dizer, quadradas. Nas outras eles davam redondas. Vocês entenderam a minha expressão? Umas eles davam certo, outras erradas, que era para... Essa não serve, essas são aproveitáveis. Para criar a pergunta certa. E aí talvez a melhor resposta, não sei, foi a que está no Livro dos Espíritos. Por isso que eu pedi lá, estou falando hoje outra vez, o Barçanufo, para quem mais estiver aí, que acho que nós espíritas já nos amadurecemos bem e bastante, para talvez através de um Divaldo Franco, agora eu não falo do Chico, porque o Chico já desencarnou, eles contarem como é que foi a codificação espírita caminho do prelo, como é que foi fazer os livros espíritas, que trabalho que deu, como é que foi, quantas pessoas participaram, o nome dos que participaram, do Barçanufo, da Hernandes de Fogo, etc. Acho que não tem segredo de Estado aí. Inclusive tem muitos deles lá, que nem o Barçanufo está lá em cima, a Hernandes de Fogo está lá em cima. E no Arquivo Cosmos tem também tudo isso lá. Então, acho que nós merecíamos isso. Então, Barçanufo foi um dos que ajudou a codificar a doutrina. Isso quem relata é a sobrinha dele, a Corina Novelino, mas desencarnada, através da mediunidade da, acho que é Ana, agora de cabeça assim, Mui França Bessa, parece que o nome dela deve ser esse. Ana Mui França Bessa. Está no meu livro? Está. Então, para mim tem uma validade total. Aliás, eu nunca tive com um pé na frente e outro atrás, sabe, gente? Nunca. Eu sou daqueles espíritos assim, não sei. Não vai me trazer perturbação, não tem consequências para mim. Então, está tudo bem. Quando eu cheguei no espiritismo, quer dizer, eu já nasci espírita, mas quero dizer assim, quando eu cheguei, quando eu estava fazendo os meus cursos, às vezes eu não entendia as coisas, eu me desentendia lá na federação. E agora, eu já tenho um exemplo para dar. É que eu era fruta verde. Eu tive que esperar amadurecer. Agora, é comível essa fruta, dá para saborear. Entenderam? E naquela época estava cru de espiritismo. Hoje, eu já tenho, como diz o Guimarães Rosa, ele não fala de espiritismo, mas ele dá a entender que eu já tenho 2 dias de espiritismo, então. E assim eu vou tocando a vida, né? Agora eu já sou responsável, sei, etc. Muito bem. Vocês entenderam as 7 reencarnações? Gostaram? Então vamos para Sacramento agora? Vamos concluir lá, né? Muito bem. Vocês viram tudo que eu falei. Aproveitável. Vamos contar agora como é que foi o nascimento do Barçanufo? É claro que tem que ter um casamento, né? Senão, como é que ele ia nascer, né? A coisa começa assim. Acho que em 1864, o Brasil declarou guerra ao Paraguai. O Anjo Ismael lá em cima deve estar envergonhado, eu digo no livro. Triste. Porque Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, até diríamos do Espiritismo,
declarar guerra para o Paraguai, gente. Morreram 100 mil pessoas. 100 mil. E ele ainda foi formar uma aliança tríplice com o Uruguai e com a Argentina. Isso acabou em 1874. Então foi um desastre. Em 1873, já estava, acho que, um número bem grande de baixas, quer dizer, de pessoas que tinham morrido. O Exército Brasileiro baixou um regulamento, que eu acho que é o alistamento militar de hoje, que vem vindo daquela época, que todo jovem, eles não dão a idade, pelo menos não aparece, deveria se alistar para a guerra, ficar à disposição do contingente, ou casar para não ir. Quer dizer, ou uma coisa ou outra. Então, o que fez o pai do Barçanufo? O senhor Hermógenes Cassimiro de Araújo foi procurar o tutor José Pereira de Almeida, da Jerônima Pereira de Almeida, que tinha 14 anos, e o filho dele, Hermógenes Ernesto de Araújo, um é Cassimiro, o outro é Ernesto. O Mojico é o Ernesto. Foi procurar a dona Jerônima para fazer o casamento dos dois. Antigamente se casava assim, sem conhecer, uns pobres com pobre, rico, fundindo riqueza, aquela coisa toda, né? E eles não se conheceram na igreja. E os dois ficaram assustados, né? Principalmente a Jerônima, né? E ela não sabia com quem estava casando, mas teve que ir casar, aquela coisa toda. Esses casamentos espirituais, né? E tiveram 15 filhos. Um, numa média, a cada 2 anos. Pobre de chorar, eles eram. Né? O Barçanufo, pela ordem de nascimento, é o terceiro, que é com quem nós vamos centralizar as forças. Ele nasceu 4 anos depois de Sacramento ter se tornado município. Eu falei que foi em 1876. Ele nasceu em 1880. Em 1º de maio, dia do trabalho. Aí, ele tem umas datas. Ali olha para ele, né? Tô com a unha aqui lascada. E ele nasceu então em 1º de maio. Agora nós vamos contar, assim, se a minha ideia não falhar, como foi a vida do Barçanufo. Nos primeiros anos de vida, ele ajudava o pai, naquele tempo chamava Casa de Secos e Molhados. Uma lojinha lá e tal. Naquele Sacramento de rua esburacada, aquela coisa, ele amarrava os cavalos lá no fundo do quintal, para as pessoas fazerem compra. Né? Tinha um trem da Mugiana que passava lá, ele fazia o vai e vem com as malas, levava e trazia, ganhava alguns quebradinhos. E a comida deles era ora pro nobis. Eu quero agora, vou para Minas, no Réveillon, vou ver se eu consigo comer lá, quero conhecer. Sei que é uma erva, assim, diz que é muito gostosa. Eles não tinham dinheiro para comprar as coisas para comer. Com água e sal, gente. E a gente hoje, às vezes, ainda fala, eu não gosto muito disso, não gosto daquilo. Faz um retrospecto, Jesus. Esses dias eu vi no jornal, gente na Espanha procurando comida na lata de lixo com desemprego. A polícia está lacrando as latas de lixo. Olha, gente. De vez em quando a gente precisa acordar, parece que nós estamos dormindo.
E ele começou, para ajudar a família, a pescar no Borá. Imagina um garoto pescando no Borá. Eu não sei quem que ensinou ele a pescar, e ele pescava. Por isso eu disse no livro que ele não é só um pescador de peixes, ele é um pescador de almas. Mas ele começou a pegar tanto peixe que ele começou a vender também. E aí ele dava dinheiro para a mãe, porque eles comiam pão duro às vezes. Ele falava para a mãe guardar, para quando precisasse, para ter dinheiro, aquela coisa toda. Só que a mãe era obsediada. Ela tinha desmaios. Caía no quintal. E o Barçanu ficava desesperado. Até que ele chegou numa idade que ele podia pegar a mãe e carregar. Aí ele levava para a cama. E ele começou a ficar preocupado. Ele dizia assim, eu vou curar minha mãe. E ele acabou curando. Com 6 anos, mais ou menos, ele falou para o pai dele que ele queria estudar. Que ele queria aprender. Ele estava doido para explodir a inteligência. Ele podia ser um Mozart, com 7 anos, tocava piano sozinho. Ele podia ter nascido falando sozinho, até português, matemática, tudo, mas teve que seguir o caminho das Índias. Então o pai dele procurou Joaquim Vaz de Lima, conhecido como professor Tatinho. Tatinho é um daqueles, dos essênios, que reencarnou em Sacramento para ajudar o Barçanufo, sem que eles ambos soubessem. Mas eles se conheciam lá dos essênios. Então, ele ensinou as 4 operações para o Barçanufo, vogais, consoantes. Naquele tempo tinha tabuada, hoje não tem, hoje é maquininha. Quantas vezes 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, aquelas coisas, né? A gente aprendia mais, hoje não sabe nada, né? E aí o Barçanufo, ninguém precisava mandar ele estudar, porque ele chegava em casa e batia a cabeça nos livros e aprendia. Ele foi se rebelando, aí ele foi para o colégio. Sacramentano. Ele chegou no colégio uma sumidade. Ele foi monitor dos professores e auxiliar dos alunos. Aluno que não sabia, o professor deixava para o Barçanufo, ele punha a mão no ombro do garoto, sem que o garoto soubesse ele, o garoto logo aprendia. Eu acho que ele dava um passe sem saber, afastava as perturbações, e o jeito dele ensinar, entrava coisa na cabeça do garoto. Logo aí ele chegou de Mariana, outro da turma do Barçanufo. Chegou de Mariana, o João Derville de Miranda, que fundou em Sacramento o Colégio Miranda. Nesse colégio, todos foram dos essênios. Entre eles teve 2 padres, que nós vamos falar já já. Barçanufo aprendeu tudo na escola. A tal ponto que depois de 4 anos, o professor Miranda foi à casa do Barçanufo e disse, não tenho mais nada para ensinar o seu filho, ele já está pronto para estudar medicina no Rio de Janeiro, que era o que o Barçanufo queria, ser médico. Só que, assim que o Barçanufo se formou, fecharam o Colégio Miranda. Gozado. O que depreendemos que o João Derville de Miranda veio para Sacramento para preparar o Barçanufo, ponto final. E aí ele veio de Mariana e mudou depois para Viçosa, em Minas. O Barçanufo foi para o Rio de Janeiro, foi aprovado na escola de medicina,
quando ele voltou, a mãe dele, sabendo que ele ia estudar, ficou pior ainda na cama. Quando ele chegou e viu a mãe daquele jeito, ele soube que quando ele foi, a mãe piorou. Ele deve ter demorado alguns dias. O que ele fez? Ele desfez a mala, guardou. Gente, olha as lições que eu peguei da lição. Eu nunca vi comentário nenhum dos expositores espíritas nem escritor. Essas coisas é que é importante, como diz o meu avô. Ele nunca disse, gente, se fosse um de nós, diríamos. Ele nunca disse, eu não estudei medicina por causa da minha mãe. Entenderam? Nunca. Quem de nós ia manter a boca fechada assim? Ninguém. Inclusive eu. Só que eu preciso voltar um pouco. Com 12 anos, ele fundou o Grêmio Sacramentano Dramático. E ele dava aulas e tinha teatrinhos lá. E ele trabalhava no teatro. Eu acho que ele estava lembrando o tempo lá da Grécia. Com 15 anos, ele fundou a Gazeta de Sacramento, ao lado de outros. Agora eu faço uma pergunta, que está no livro. Às vezes, fundar as coisas é importante, mas não é o principal, na minha formação. O principal é a manutenção, que é o difícil. Por isso, se eu fosse político hoje, se alguém perguntasse o que eu iria fazer, eu iria responder, pelo menos deixar funcionando o que tem. E iam dar risada de mim, porque quantos hospitais, escolas que tem e não estão funcionando. Então, acho que esse é o melhor plano de governo, seria. Então, eu pergunto, quem que custeava o jornal naquela época, se não tinha nem agência de publicidade nem publicidade? Hein? Aí, ele fundou a Associação dos Amiguinhos Pobres. Porque ele saía pela cidade, ele via uma porção de gente naquelas periferias de Sacramento, doente, que não podia andar, precisando de medicamentos. E ele começou a estudar homeopatia para cuidar das pessoas. E o dinheiro que ele ganhava, ele comprava remédio e dava para as pessoas. Ganhava dinheiro, comprava remédio e dava para as pessoas. E ficava assim, né? Comprando, dando, comprando, dando. E aquilo foi. Essa perseguição foi tão grande que isso deu-lhe um processo no futuro, que nós vamos chegar lá. Porque depois que ele se tornou também espírita, e ele fazia partos, ele recebeu um processo que a igreja, com outros lá, abriram contra ele. E daí, ele era a coroinha da igreja. Coroinha que ajuda o padre, né? Vejam só, gente, que coisa gozada. Ele não sabia que São Vicente de Paula era o seu protetor. Ele não sabia. Mas na igreja, ele fundou a Associação São Vicente de Paula. Gozado, né? Que é o seu protetor, ele era a coroinha da igreja e não sabia. Olha as coincidências, hein? Hein? Daí, um dia ele está lá com o pai dele na loja, e ele falou para o pai dele, eu preciso fazer uma visita para o padre Ludovico Santa Cruz. O pai dele, tá bom, vai. Então ele saiu e foi para fazer a visita do padre Ludovico Santa Cruz. No caminho, ele encontra o outro padre, Teodoro da Rocha Maia. E o padre está com uma Bíblia. Falou, ô filho meu, estava querendo te encontrar.
te dar essa Bíblia para você ler, você é inteligente. Mas não conta para ninguém que eu te dei. Hein? Tá bom, padre, não leio, não conto, não conto. Mas a coisa era para ser declarada, conhecida. Ele volta para casa com aqueles olhões assim, né? E ele tinha uns amigos que também foram professor dele na escola. Aliás, foram professor e era amigo dele. E aí ele está passando com o livro debaixo do braço e os amigos falam assim, logo vamos ter padre novo na cidade. Porque ele já era coroinha, com a Bíblia debaixo do braço, e ele tinha que guardar segredo. Pronto. Aí ele teve que falar que foi o padre que deu para ele a Bíblia. Eles não acreditaram muito, acreditaram. E ele não viu a hora de chegar em casa, abrir a Bíblia, começou a ler. E aí ele, lendo, o capítulo 5º e 6º das bem-aventuranças, ele disse que não entendia. Aí começa a fada, né? E o tio dele, que era espírita, em Santa Maria, vinha a cada 15 dias em Sacramento. E a primeira vez que o tio veio, ele falou, tio, o que é o capítulo 5º e 6º? Ele falou, o que é isso? As bem-aventuranças lá do Cristo, ele mostrou. O tio dele não sabia, né? Aí ele, outra vez que o tio veio, ele falou, tio, procura saber e me dá uma resposta na prova. Não sabia. Aí ele foi falar com a madrinha dele, a Sandra. Ela também não sabia. E ele apertava uma, apertava a outra, apertou os padres quando devolveu a Bíblia. Os padres, isso está claro como a luz do sol, assim, como essa lâmpada, essa coisa. Aquelas coisas assim, né? O padre não sabia o que ele arrumou de encrenca, né? Para os fiéis lá da igreja, ele fala, os fiéis, tá bom, o padre falou, mas para o Padre Sanufo não. Professor, moço inteligente, tudo. Não vai se satisfazer com 2 dedos de prosa, né? E aí o tio ficou tão encurralado que ele pegou e falou para a mãe dele, põe a cama do meu tio no meu quarto. E quando ele vier aqui, ele vai agora conversar comigo de noite. E o tio não dormia, né? Que ele ficava, não, tio. E ele não admitia o espiritismo, porque ele perguntava para o tio, como é que é o espiritismo? Ah, cada vez crescendo mais, os aflitos, necessitados, não sei o quê. Mas quem é que trabalha lá, tio? O Aristides, o Jasão. Mas eles não sabem nada, tio, são analfabetos. Pois é. Aí ele falava, bom, mas eles têm coração de ouro, mas não sabem nada, né, tio? Quer dizer, ele reconhecia uma qualidade, pessoas boas, mas analfabetas. E ele falava para a tia dele, até que falou um dia para ele, vai lá em Santa Maria, quando você vem de Conquista, e procura assistir uma sessão, para você conhecer. Tia, o senhor me lembrou bem. Aí ele chamou um daqueles que estava com ele, o Leão. Vamos comigo lá para a Conquista, na volta nós vamos passar em Santa Maria, que eu quero assistir uma sessão espírita. Eles foram os dois. E a sessão começava às 2 horas, porque não tinha luz elétrica, escurecia. E os espíritos, de propósito, deixaram 2 lugares só vagos e atrás, exatamente, do Jasão e do Aristides, os médios analfabetos. E aí, o que aconteceu? Ele teve a seguinte intuição, olha, aí é que a coisa é verdadeira, hein? Ele teve a seguinte intuição, ou intuíram ele. A seguinte pergunta, ele disse assim, se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, eu rogo a João Evangelista que venha me elucidar através do médium Aristides sobre as bem-aventuranças, capítulo 5º e 6º, respectivamente. Olha o que ele jogou, né? Ele falou em pensamento. Doutor Bezerra veio, ele não sabia que era doutor Bezerra, né?
uma solicitação e vai ser atendido. Até o Barçanufo também desconhecia, né? Solicitação entre os presentes. E ele diz por intermédio do Aristides. E o João Evangelista incorpora no Aristides e descreve o capítulo 5º e 6º, tudo. Eu acho que pegou a mente do Barçanufo e foi ponto por ponto. E ele foi eliminando assim, né? Até ficar zerado. Aí quando zerou, ele disse, boa tarde, João Evangelista. E o Barçanufo acho que tremeu na cadeira, falando, nossa, é verdade que existe um outro mundo, existe um outro do lado, né? Eu falei, eu pensei e a coisa veio. Aí, no final, o protetor dele, São Vicente de Paula, veio e disse que ele voltasse mais uma vez, que ele precisava conversar com ele, que ele ia ter uma grande missão. Depois de 15 dias ele voltou. Aí ele já abandonou a igreja, aquela coisa. Antes ele tinha lido o livro porque, aliás, o livro Depois da Morte, que eu me esqueci. E ele se encantou com o Leon Denis. Né? E aí o São Vicente de Paula disse para ele assim, meu filho, és um missionário, vai mundo afora pregar o Espiritismo. E aí está a verdade. Mas Sacramento vai virar as costas para você. Se prepare. Mas nada vai lhe acontecer. Dizendo que era o protetor dele. E aconteceu tudo aqui. Aí o Barçanufo abandonou a igreja, entrou para o Espiritismo. Ele admitiu que o que ele pensava não estava certo, que o Espiritismo estava certo. É isso que a gente precisa. Quando você embarca, troca de barco, troca mesmo e vai embora. E aí, ele começa a se declarar espírita, ele era professor, tiraram todos os alunos da escola. Todos. Começaram a chamar ele de louco, que ele não sabia o que estava fazendo, aquela coisa toda, e ele falou, bendita loucura, esta que é o Espiritismo. Aí tiraram os filhos, ele falou, que retirem os filhos. Olha que expressão linda. Mas a finalidade salvadora da doutrina espírita será mantida. Com isso ele deu uma resposta definitiva e sem mais delongas, que não tinha mais discussão. Estou demorando na palestra, né? Estou? Eu vou encerrar logo, então. E... onde que eu estava? Saindo da escola. E aí, o Barçanufo começa a se chorar. Depois de 4 dias, ele foi depor na polícia sobre os trabalhos dele de parto, medicina, aquela coisa. Ele foi com a valise lá. E o delegado estava muito ocupado, falou se ele podia esperar, disse que tinha um parto para fazer e que não podia ficar. Se ele podia fazer a defesa dele por escrito, que ele faria. E ele fez. Né? Aí, um dia, ele está chorando lá na escola. Olha, gente, coisa linda. A cumieira, você sabe o que é cumieira, né? Telhado lá em cima, o encontro das madeiras e tal. Sabe quem que apareceu lá em cima? O anjo Ismael, protetor do Brasil. Meu Deus do céu, anjo Ismael, hein, gente? Sabe o que falou para ele? Meu filho, nada vai te acontecer. Eu estou ao seu lado.
horas depois, veio o doutor Bezerra e disse que as nossas tarefas, quer dizer, o doutor Bezerra era o guia espiritual dele, que as nossas tarefas não vão ser interrompidas. Deus está conosco. Nada vai acontecer. Aí ele foi para casa chorando. Falou, não mereço tanta gratidão, coisas assim. Aí ele foi trabalhar. Foi um dia intenso. De madrugada às 4 horas, era o horário que ele fazia a prece, para ele começar a trabalhar. Ele começava a trabalhar às 4 horas da manhã. Fui fazer a prece para começar a trabalhar. No quarto dele tinha um jasmineiro. Estava florinho, cheiroso. Estou vendo Jesus lá, também, parece que é a mesma coisa. E apareceu Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Meu filho, Deus está conosco. Nada vai te acontecer. Brincadeira, né? Quatro dias depois, nenhum juiz queria dar sentença no processo do Barçanufo. Condenar ele. Ninguém. Era como se fosse uma bomba relógio. Né? Todo mundo jogava para o outro. 4 dias depois, o processo foi arquivado por decurso de prazo na cidade de Desemboque. A cidade entrou em algazarra, de festa, de Barçanufo acalmou todo mundo. Eu vou dar uma encerrada aí. E aí nós vamos passar para a espiritualidade. Mais uns 10 minutos eu encerro. Barçanufo desencarnou em 1º de novembro de 1918. Ele chegou na espiritualidade e viu um mar de espíritos e espíritas falidos, equivocados, obsediados, que saíram da terra, chegaram lá nessas péssimas condições, porque em plena capacidade de trabalho, abandonaram a doutrina. E não fizeram nada em doutrina nenhuma. Nem foram também ser voluntários em hospital. Simplesmente cruzaram os braços para ficar amigo dos menos bons. Precisamos ter cuidado, gente. Porque tem muitos espíritos com artimanha que fazem farra conosco para desarticular casas espíritas. Aqui tem esse defeito, na outra vai ter o outro. Nós temos esse defeito aqui, o irmão de lá tem o outro, e a coisa é assim. Ninguém muda ninguém, entendeu? E aí, ele vendo isto, ele fez um projeto que ele procurou João Evangelista e Santo Agostinho, aliás, é Santo Agostinho, que foi um dos protetores dele também na terra, junto com São Vicente de Paulo. Ele teve 2 santos. Para levar até Jesus o projeto do Nosocômio Esperança. Nosocômio quer dizer hospital psiquiátrico. Quase que hospital de louco. De obsediados. Para Jesus aprovar. E aprovou. Então, ele construiu um hospital numa extensão de 1 alqueire. 1000 metros. A cada 200 metros ele fez um bloco, tem 5. Tem 12.500 espíritos falidos, que lá está lotado. Tem 2 subsolos e 5 andares para cima, 7 ao todo. Cada hospital tem um corredor de 120 metros. E os espíritos que chegam são
conduzidos assim no pronto-socorro, onde é feita a avaliação, para ver aonde que eles vão ser encaminhados. É claro que sempre vai para o mais grave, não tem nem por onde, né? Depois acho que vai tendo as baixas até chegar no último, que é quando ele tem a alta lá embaixo. E então o Barçanufo pede ele, doutor Bezerra, encarecidamente: gente, não chegue aqui nessas condições. Pensem bem. Chegue em condições de trabalho. Chegue, pelo menos, ele diz, não adianta você chegar lá sabendo que a vida é imortal, que nós reencarnamos tantas quantas vezes forem necessárias, que nós temos a vida eterna, né? E mais outras assim. Isto tudo é bom quando você chega no Espiritismo, que você fica sabendo. Então você descobre um mundo novo. Mas depois que você já tem alguns dias de Espiritismo, isso já se torna obsoleto, velho, arcaico. E aí você tem que estudar as obras básicas, aprender. Você tem as escolas que dão instruções, tem os livros básicos, estude. Ah, mas eu estudo, não aprendo. Como estudo e não aprendo? Já experimentou 10 minutos? Depois você estuda 15, até que você estuda meia hora por dia, uma vez por semana? Dá. Não engane a si próprio. Porque ninguém vai estudar por você. Se você quiser aprender a cozinhar, você tem que aprender se quiser. Senão, você não vai aprender a costurar, cozinhar, não vai aprender a lavar roupa, nada. Aliás, pode aprender a lavar roupa, hoje tem as máquinas, né? Coisas assim. Então, cada um será o que quiser, ou não será. Na espiritualidade, também tem aqueles que ficam paradões lá. O espírito deixa. O tempo está passando. Uma vez eu vi o Clodovil falando na Gazeta, eu nunca me esqueço. Ele disse o seguinte: aproveitem bem esse fim de semana, porque vocês terão outros fins de semana, mas igual a esse nunca mais. Essa noite que nós estamos tendo hoje, nós podemos ter talvez outro sábado, mas igual a esse nunca mais igual. O tempo vai embora, o tempo passa. As horas que passaram do tempo que eu estou aqui, não voltam mais. Já são velhas. E daqui uma hora o que vai chegar é tempo novo. Vamos tentar fazer um exercício assim. Você abre um buraquinho no chão, põe uma semente lá, cobre com terra. Você adubou ali, por exemplo, joga água. Aquela semente vai fazer um esforço muito grande para nascer, vai passar a terra para virar um brotinho de alguma coisa. A semente lutou para ser aquele pé de feijão, aquele pé de arroz, qualquer coisa assim. Vamos pegar um exemplo como esse. Dentro de nós tem que nascer esse grãozinho de feijão, esse grãozinho de arroz. Nós temos que ser auto-interessado em nós mesmos. Auto quer dizer estudar por conta própria também. Fazer esse esforço. Está difícil estudar? Põe uma música, Ave Maria, alguma coisa. Te juro que você vai ter uma assistência espiritual muito maior, muito melhor, e a sua mente vai começar a abrir. Você vai começar a entender. Pega um dicionário, vê alguma palavra, localiza a palavra difícil. Quando você localizar a palavra difícil que você não entendeu, você vai matar todo o capítulo. Entendeu? Faça a sua parte. Aí a coisa vai andar. Chega na espiritualidade em melhores condições. Que nós vamos falecer um dia. E não adianta chegar lá assim meio bom. Outro dia eu li qualquer coisa assim. De um dirigente espírita
trabalhava, ele foi fazendo um rolinho dos trabalhos dele. Ele queria conferir quando chegava lá em cima, para ver se estava tudo certinho. Aí ele levou um rolinho assim, ele chegou lá, o protetor dele falou, que rolinho é esse? Ah, esse aqui é o trabalho que eu fiz lá embaixo. Falou, ótimo, muito bem, você trouxe para conferir? Ah, então tá bom. Aí ele viu assim, estou vendo um maior ali, grosso. Pois é, aquele é o que você tinha que fazer e não fez. Então eu estava analisando eu com os meus botões. Eu trabalhava um dia por semana na federação, eu falei, opa, passei a 2. Eu estou trabalhando, agora preciso aumentar a dose, estou para 2, né? Coisas assim, porque senão o rolo lá em cima vai ficar impagável, né? Então nós temos que fazer isso, gente, entendeu? Desembarcar lá, sim. O Barçanufo fundou na espiritualidade o colégio Allan Kardec, que tem todos os níveis de ensino. Todos. Então a gente chega lá, nós vamos estar matriculados lá. Classe tal, horário tal, de dia, de noite, vamos estudar, vamos aprender. Eu não quero mais ser orador espírita. Não. Teve uma coisa que eu fiz demais na Terra que eu gostei. Dar passe, trabalhar em sopa espírita. Eu adoro essas duas coisas demais. Nada de coisa intelectual, não. Trabalhei 6 anos no CVV. Vocês sabem o que é CVV? Centro de Valorização da Vida, com a minha esposa. Também ela trabalhou na SOM. Quantas e quantas vezes lá o forte é isso, pessoas que querem se suicidar e não acontece nenhuma morte dos que ligam lá. Nenhuma. A gente tem uma proteção naquelas casas fenomenal. Tinha dia que eu estava segurando água com as mãos assim, ó. Vazava. Meus conhecimentos foram embora. E eu estava desesperado, porque eu com o cara do outro lado. Cara. E aí eu entrava em contato com Deus, com a espiritualidade. A resposta vinha na hora. Pá! Ele me dava o retorno. A semana que vem eu volto a ligar. Você me falou tal coisa. Quando ele falava isso, eu falava, ganhamos a guerra. Entendeu? Você nem imagina. Sabe, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém procurar vocês, que vocês notarem que quer falar, deixa falar. Não interrompam. Ninguém quer solução de nada de vocês. Sabe o que eles querem? Falar, desabafar. No final, quando ele perguntar para vocês assim, por exemplo, o que você acha disso? Vocês dizem assim, você já deve ter pensado numa solução para isso. Dá mais corda para ele. Ele quer corda. Ele quer mais linha. É igual o papagaio. Dá mais linha que ele vai mais alto. Até que chega uma hora ele fala, já resolvi meu problema, já sei, bate a perna e vai embora. Pronto. Agora, se você interrompe e você faz ele ser ouvinte, aí ele se desespera e se mata. Porque ele diz que o mundo virou as costas para ele. Vamos pôr a música para rodar? Senão vocês vão cancelar o meu contrato aqui, eu não posso ficar desempregado. Gente, eu fiz a palestra, não sei se eu agradei vocês me desculpem. Agora nós vamos fazer o encerramento. Hã? Não, pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais. Tá bom, né? Então vamos agora fazer o encerramento. À nossa frente se encontra